Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa live fé, a nossa live de todas as segundas-feiras às 20 horas. E nós estamos aqui com a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para pedir que o Espírito Santo direcione esse momento e tudo, ó Pai, que está sendo feito, Pai, possa ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Pedimos, Senhor, que o Espírito Santo nos dirija, né? Em nome de Jesus. Então, uma palavra muito abençoada para a nossa vida essa noite, que possa somar, né? Na nossa vida física, material e espiritual. Creio que há de ser bênção a nossa comunhão com Deus aí agora, nesse momento, e comunhão também com os irmãos, né? Em nome de Jesus. Está entrando aí, começando a entrar meus irmãos ali, Diaconisa Célia, né? Acho que Diaconisa Célia, Diácono Augusto, a Valéria e a Thaís, né? São meus irmãos, a família Cardoso aí. Grande salve para meus irmãos aí, na paz do Senhor Jesus. A minha mãe. Pastor Mames, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. A Tatiane Alves, Pastor Tatiane, Deus abençoe. Marcelo, família bendita, abençoada aí, em nome de Jesus. Irmã Simone Jordão, família Jordão. Irmão Alessandro, irmã Simone, Vinícius e a Carol. Já nós vamos para a palavra de Deus, né? Em nome de Jesus, creio que o Espírito Santo há de conduzir, né? Esse momento aí para a glória de Deus. Gilmarzão, um grande amigo nosso lá de Terra Boa, Paraná. Pastor Jesus Gilmarzão, Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Um salve para todo mundo aí. Vamos orar, pessoal? Enquanto esse pessoal vai entrando aí, vamos pedir o favor misericordioso, né? Do Senhor na nossa vida aí, todas as áreas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Se entrou alguém aí, eu não falei o nome, né? Sinta-se saudado na paz do Senhor Jesus, né? Que às vezes eu falo o nome de quem aparece para mim, quem não aparece aqui, eu não consigo ver. Flavião, pastor Flavião, Deus abençoe. Ana Paula, pastor Ana, Deus abençoe. São meus irmãos da Aliança de Fé, né? Ricardo, lá em São Paulo, capital, grande abraço, Ricardo. Pastor Jesus, Deus abençoe. A galera vai entrando aí, é benção demais, meus irmãos aí. A comunhão bendita e abençoada aí. Grande abraço para todo mundo, né? Vamos orar, gente? E aí já nós vamos para a palavra de Deus. Enquanto isso, o pessoal vai acabando de entrar aí também. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por este momento na tua presença. Pai, nós repreendemos, Senhor, toda retaliação diabólica, tudo que não vem de Deus, toda obra contrária das trevas, todo levante, saia na autoridade do nome de Jesus, saia da nossa mente, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, tudo que não vem de Deus, todo ataque, todo cansaço, todo desânimo, toda depressão, toda síndrome do pânico, tudo que não vem de Deus, toda preocupação com o dia de amanhã, todo mal, toda ansiedade, todo mal, saia na autoridade do nome do Senhor Jesus. Governa, Senhor, a nossa vida, a nossa semana, governa, Senhor, nesse restante de noite da segunda-feira. Governa as palavras, Senhor, que eu vou ministrar agora, que eu possa falar somente aquilo que é guiado pelo Teu Espírito Santo, que eu possa falar somente o que o Senhor quer que eu fale. Encha, Senhor, a minha vida no poder do Espírito Santo de Deus. Envia, Senhor, pessoas, ó Pai, que precisam ouvir essa palavra. E, ó Pai, meus irmãos que já entraram agora, abençoa, Senhor, o lar deles, a vida, a mente, coração, corpo, alma e espírito. Nenhum mal tem poder na vida deles. Nós repreendemos que todo mal saia na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos a saúde sobre o corpo físico de cada pessoa que está assistindo essa live.
no corpo, na alma, no espírito, todas as áreas, todo o mal, saia em nome de Jesus, que haja saúde, ó Pai, na vida, Senhor, do Isaac, uma boa recuperação também para o Isaac, todo resfriado, de todo mal, em nome de Jesus, nós repreendemos que saia na autoridade do nome do Senhor Jesus, e ó Pai, que a saúde esteja, Senhor, na vida, Senhor, do Isaac, que a saúde esteja completa sobre a vida dele, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade da vida dele, saia e não volte mais, em nome de Jesus. Que a saúde esteja sobre a vida, Senhor, do Isaac. Ao Pai, que a paz de Deus esteja na vida também dos meus irmãos, nas nossas vidas. Que as bênçãos do Senhor, físicas, emocionais e espirituais, estejam na vida, Senhor, dos meus irmãos. Todos eles, ó Pai, no corpo, na alma, no espírito, toda dor, toda paralisia, todo mal, tudo que não vem de Deus, Pai, eu repreendo que saia agora na autoridade, no nome de Jesus, que haja saúde, Senhor, física, emocional, espiritual, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Ó Pai, nós declaramos a bênção, a paz, a alegria. Quebra, Senhor, toda a obra das trevas, em cada lar que essa live entrar. Desfaça, Senhor, todo o trabalho, macumba, feitiço, inveja, seja desfeito, que saia em nome de Jesus. Queima, Senhor, agora da vida de cada pessoa que vai assistir essa live. Manda os teus anjos, ó Pai, e queima toda a obra do diabo, tudo que não vem de Deus. E a palavra do Senhor diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ó Pai, todas as áreas, ó Pai, dos meus irmãos, aí, em nome de Jesus, abençoa o Senhor também a irmã Sueli, mãe do Flávio. Pai, nenhum mal tem poder na vida dela, Pai, é pela liberdade que Cristo a libertou, nenhum levante das trevas, maléfico, diabólico, tem poder na vida dela. Deus, nós repreendemos que saia todo mal, em nome de Jesus. Alcança, Senhor, ela onde ela estiver, com a Tua presença, com a Tua paz, a paz que excede entendimento. Ó Pai, que todo mal saia e não volte mais, em nome de Jesus. Nós declaramos a paz que excede entendimento, a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa dar a nossa vida física, material, espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém e amém. Ó, eu vou fazer aquele pedido que eu faço todo o começo da live, né? Quem não compartilhou ainda a live, compartilhe, seja você um abençoador, né, de pessoas, seja você um ganhador de almas, né? Em nome de Jesus, compartilhe essa live e abençoa aí a vida de alguém que precisa de uma palavra abençoada nessa segunda-feira, começando a semana. A segunda-feira para todo mundo é desafiador, né? Começo da semana, organizando a cabeça. Uns puderam descansar talvez no sábado, domingo aí, outros nem tanto, né? Outros estão talvez trabalham direto, outros folgam no meio da semana. Deus não sabe a realidade de cada um. Mas eu peço que o Espírito Santo renove as forças dos meus irmãos, de cada pessoa que está assistindo essa live, eu vou assistir depois, tenham suas forças renovadas pelo Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como água, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Amém, gente? Tamo junto. Ó, a palavra de Deus para nossa segunda-feira, live fé de hoje é: permaneça fiel. Permaneça fiel. Permaneça fiel. A Bíblia fala assim, ó, se nós formos fiéis, o Senhor também vai ser fiel conosco. Mas se nós formos infiéis, Deus não vai ser infiel, porque Ele não pode negar Ele mesmo. O caráter de Deus é fiel e não há possibilidade dele ser infiel. Então, agora, se nós quisermos ver a fidelidade de Deus para conosco, se nós quisermos ver a fidelidade de Deus para conosco, não é sendo infiel que Deus vai ser fiel conosco. Wagner, Paz Senhor Wagner, Deus abençoe. Grande abraço para você, Wagner. Wagner é sobrinho do nosso irmão Belarmino, né? Wagner é lá do Nordeste. Fala a cidade aí, Wagner. Cidade e o estado que você é mesmo. Acho que é do Pernambuco, né?
Você não me fala a memória? Escreve aí para nós aí. Né? Tem meus irmãos aí da Aliança de Fé, né? Tem o Ricardo lá de São Paulo, tá aí também. Wagner lá da região Nordeste do Brasil. Deus abençoe, Wagner. Tamo junto. Deus abençoe você, sua casa, sua família, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Ezequiel 14:14. Amém, Wagner. Tamo junto. Boa noite para você também. Ó, Ezequiel 14:14. Ezequiel 14:14. Pastor Mateus, grande abraço, Pastor Mateus Vieira, nosso grande amigo, lá da Nova Jerusalém, Ministério, Igreja Nova Jerusalém, lá de Américo de Campos. Pastor Mateus é amigo de longa data também. Amém, Ricardo. Nada acontece por acaso, tu nos surpreende com tuas intervenções. Senão tem uma luz brilhando, podemos contar contigo. Ilumina nosso coração, caminho e acalma nosso coração. Amém, amém. Grande abraço, Ricardo, Deus abençoe. Ezequiel 14:14 diz assim, ó. Ezequiel 14:14 diz assim: mesmo que Noé, vamos pegar o 13, 12, 13, 14 fica melhor para entender. Caruaru, Pernambuco. Vagnão, grande irmão nosso em Cristo, subindo nosso irmão Belo, é lá de Caruaru, Pernambuco. Pensa demais. Deus abençoe muito aí, Wagner. Mesmo, você e sua família, em nome de Jesus. Estamos longe na distância, mas estamos unidos na fé aí, né? Em nome de Jesus. Ó, Ezequiel 14:12 diz assim: recebi ainda uma outra mensagem do Senhor. Vou pegar do 12 para ficar melhor para entender. Filho do homem, se o povo de uma terra pecar contra mim, filho do homem, se o povo de uma terra pecar contra mim, desobedecendo constantemente a minha lei, estenderei a minha mão para dar o castigo merecido. Isso aqui o Ezequiel recebe uma profecia, uma palavra de Deus. E ele diz assim: filho do homem, se o povo de uma terra pecar contra mim, desobedecendo constantemente a minha lei, estenderei a minha mão para dar o castigo merecido. A terra não vai produzir comida suficiente, e eu mandarei a fome para destruir homens e animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó vivessem naquela terra, com toda a justiça deles, só conseguiriam salvar as suas próprias vidas, diz o soberano, o Senhor. Aparecida, Deus abençoe, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Olha só, filho do homem, se um povo de uma terra pecar contra mim, desobedecendo constantemente a minha lei, se desviar do caminho de Deus, estenderei a minha mão para dar o castigo merecido. A terra não vai produzir comida suficiente, e eu mandarei a fome para destruir homens e animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó vivessem naquela terra, com toda a justiça deles, só conseguiriam salvar as suas próprias vidas, diz o soberano, o Senhor. O tema da nossa pregação dessa noite, dessa live fé, é permaneça fiel. Isso aqui é tão tremendo e importante. Esse Ezequiel 14, 13, 12, 13, 14 que eu li, está dizendo que se uma nação se desviar, se o povo se desviar, se as pessoas não quiserem servir a Deus, Deus vai permitir que essa nação seja punida. E mesmo que nela tivesse Noé, Daniel e Jó, com toda a justiça deles, não era a justiça de Jó, Daniel e Noé que salvaria as outras pessoas, aí no caso, do juízo de Deus.
do juízo de Deus. Mas o que eu queria frisar aqui é que eu não quero estar, espero que você também não queira estar, naqueles que está incluso no 13. Filho do homem, se o povo de uma terra pecar contra mim, desobedecendo constantemente a minha lei, o povo, as pessoas, estenderei a minha mão para dar o castigo merecido, e a terra não vai produzir comida suficiente, e eu mandarei a fome para destruir homens e animais. Mesmo que Noé, Daniel e Jó vivessem naquela terra com toda a justiça deles, só conseguiriam salvar suas próprias vidas, diz o soberano Senhor. Só conseguiriam salvar as suas próprias vidas. Aqui está falando o quê? A responsabilidade diante de Deus é individual. A responsabilidade do teu relacionamento com Deus é totalmente individual. Eles estão dizendo que a Bíblia está dizendo que a justiça de Noé, de Daniel e de Jó livraria eles do mal. Pode não livrar. Se você pegar o texto e continuar lendo, você vai ver que a justiça do pai não salva o filho, a justiça do filho não salva o pai, a justiça do marido não salva a esposa, a justiça da esposa não salva o marido, a justiça do membro não salva o pastor, a justiça do pastor não salva o membro. Não, é individual. O relacionamento com Deus que nós temos, ele é individual. Eu falei ontem aqui, pregando aqui na igreja, ninguém vai acertar a conta do outro no dia do juízo. Ninguém vai acertar a conta do outro no dia do juízo. Eu vou acertar a minha, você vai acertar a sua, meus irmãos vão acertar a deles, cada um vai acertar a sua. Não vai ter dessa agora, que não, o fulano ora por mim. Não tem dessa ora por mim. Naquele dia não, pode ter agora. Orai-vos uns pelos outros para que sareis, hoje. Mas naquele dia não vai ter dessa. O pastor não perdia um culto, o pastor estava lá todo dia, o pastor orava por mim. Não, irmão, mas no dia do juízo, a conta que você vai ter que acertar não é o pastor orava por mim, é você. Cada um vai ter a sua conta para acertar. Não vai ter dessa agora que chega lá, não, eu levo a minha esposa é uma mulher de oração, eu vou levar ela, porque afinal de contas, aí eu vou chegar diante de Deus, eu chamo a irmã, esposa, vamos aqui comigo aqui que eu tenho que chegar diante de Jesus lá, você orava bastante, então você me ajuda. Não vai ter dessa. Não, o meu esposo era uma pessoa de oração, meu filho, minha sogra, minha nora, e eu estava sempre orando por mim, não, irmão, você não pode entrar no céu fiado na justiça da vida do outro. Aqui está dizendo, se alguém pecar contra mim, desobedecendo constantemente a minha lei, estenderei a minha mão para dar o castigo merecido. Então não tem dessa agora, que a justiça de um conserta a justiça do outro, que agora, a Bíblia fala, ninguém pode remir a seu irmão. Ninguém pode remir a seu irmão. Ninguém pode dar a paga do pecado do seu irmão. A pregação é feita para todos, sem exceção, a começar de mim. Amém? Roseli Silva, Deus abençoe, seja bem-vinda. A pregação é para todos, a começar de mim. Então, o apelo do Espírito Santo para nós aqui é a começar de mim. Pastor Luiz, permaneça fiel. Meu irmão, boa noite, Deus abençoe. Permaneça fiel. Minha irmã, permaneça fiel. Filho, permaneça fiel. Pais, permaneça fiel. Pastor, permaneça fiel. Amém? Quem entendeu isso? Fátima, Paz Senhor, Deus abençoe. Olha só, livro de Malaquias, olha o que fala Malaquias 3. Alguém fala assim, não, Malaquias vai falar de dízimo. 3 ainda? Todo mundo pensa que Malaquias 3 já vai falar de dízimo. Não é não. É porque acha que Malaquias só falou de dízimo. Malaquias 3,13, olha lá, olha o que diz Malaquias 3,13. Muitas vezes a gente, olha só isso, muitas vezes a gente olha para o ímpio
A gente olha para o que não é crente, a gente olha para aquele que não é crente, e a gente, mas esse aí, para essa pessoa, para aquele lá, para o outro, parece que a vida vai tudo bem. Parece que para ele dá tudo certo. Para aquele ali, será que vale a pena fazer o que fez Noé? Fazer o que fez Jó? Fazer o que fez Daniel, que se permaneceram fiel? Jó permaneceu fiel debaixo de extremas lutas. Extremas lutas. Eu falei dessas 3 pessoas, né? Noé permaneceu fiel 120 anos construindo a arca ali, debaixo de extremas lutas, de zombaria, de calor do sol construindo a arca, de trabalho, de suor do seu rosto trabalhando ali, construindo a arca. Daniel permaneceu fiel mesmo com risco de vida, jogado dentro de uma cova de leões. Ele permaneceu fiel em todos os seus caminhos, e essa justiça de permanecer fiel levou eles, encaminhou eles para a salvação que veio em Cristo, mas porque eles permaneceram fiel. Então, em nenhum momento Jó, olhando o ímpio ou a vida do ímpio, a Bíblia fala que ele não atribuiu a Deus culpa alguma. O Daniel continuou sendo fiel, mesmo com a ameaça de ser jogado na cova dos leões, orava 3 vezes ao dia. Noé, debaixo de toda a zombaria, de toda a dureza, de tudo que acontecia com ele permaneceu fiel. Então, o que nós não podemos fazer? Pastor Luiz, Deus abençoe, seja bem-vindo. O que nós não devemos fazer? Desanimar. Desanimar de ser fiel. Desanimar de permanecer fiel a Deus. Fiel na nossa caminhada. Fiel às nossas alianças. Fiel. Olha só o que a palavra de Deus diz. É, 3,14, Malaquias 3,14. Ouçam, foi isso que vocês disseram. Isso aqui estava falando do povo de Israel da época de Malaquias. Quantas vezes talvez nós estamos parecidos com eles. Olha o que o profeta Malaquias falou, 3,14. Ouçam, foi isso que vocês disseram. É bobagem adorar e obedecer a Deus. Qual é a vantagem de obedecer às suas leis e de ficar triste e chorar diante do Senhor dos Exércitos? Qual que é a vantagem? O Salmo de Asaf fala, o salmista lá do Salmo de Asaf, ele fala assim: quanto a mim, os meus pés quase se escorregaram quando eu vi a prosperidade do ímpio. Quanto a mim, meus pés quase se escorregaram quando eu vi a prosperidade do ímpio. Eles são fortes, eles têm boas condições, para eles tudo dá certo. Qual a vantagem que eu tenho de servir a Deus? É a mesma fala aqui em Malaquias. Qual é a vantagem de obedecer às suas leis, de ficar triste e chorar diante do Senhor dos Exércitos? Parece que eu sirvo a Deus e não vira nada. Parece que eu busco a Deus e não tem resposta. Parece que eu sirvo a Deus, mas o ímpio parece estar com a vida melhor do que a minha. Por isso, no que diz respeito à lei, é esta. Por isso, no que diz respeito à lei, é esta: felizes os arrogantes e orgulhosos, porque são os maus que prosperam, e os que desafiam o castigo de Deus nada sofrem de mal. Quantas vezes nós estamos assim, não é verdade? Olha lá, respeito à lei é essa: felizes os arrogantes, os orgulhosos. Quem são os arrogantes e orgulhosos? As pessoas que não dependem de Deus, que não creem que Deus abençoe, tudo que eles têm e são é fruto da bênção de Deus na sua vida. Estar vivo é porque Deus permitiu.
ganhar, prosperar, ter condições financeiras, é porque Deus permitiu. Que nada acontece se não for permissão de Deus. Existe coisa que é a vontade de Deus, existe coisa que é permissão de Deus. Existem coisas que é bênção de Deus. E aqueles que são humildes reconhecem que tudo que acontece, por mais esforçado que você seja, dedicado, trabalhador, honesto, que você possa ser como pessoa, tudo vem de Deus, é da bênção de Deus. A Bíblia diz: é a bênção do Senhor que enriquece e ela não acrescenta dores. Amém? Olha lá, por isso, no que diz respeito à lei, é esta: felizes os arrogantes e orgulhosos, porque são os maus que prosperam, e os que desafiam o castigo de Deus nada sofrem de mal. O povo de Israel estava falando isso. Então os que obedeciam e amavam o Senhor conversavam uns com os outros. Olha só isso aqui. Então os que obedeciam e amavam o Senhor conversavam uns com os outros. O Senhor tinha à sua frente um livro. Fernando, abraço, Deus abençoe. O Senhor tinha à sua frente um livro em que registrava os nomes dos que lhe obedeciam e honravam o seu nome. Meu irmão, o sangue de Jesus é que comprou para você a salvação da sua alma. E para ter um nome escrito no livro da vida, você pode ter R$1.000 na conta, R$10.000 na conta, R$100.000 na conta, 2 milhões na conta. Isso não vale nada para a sua salvação. Isso vale para a sua vida cotidiana. Mas para a sua salvação da alma, não vai fazer diferença alguma. Quanto você tem na conta, ou deixa de ter na conta. Amém? Olha lá, o Senhor tinha à sua frente um livro em que registrava os nomes dos que lhe obedeciam e honravam o seu nome. A Bíblia diz que ao nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar e toda língua confessar que Ele é Senhor. E a Ele foi dado um nome que é sobre todo o nome. E para aquele que creu em Jesus como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, e que tem andado de maneira fiel, buscando ao Senhor de alma e coração, o seu nome está escrito no livro da vida. Então, essa é a coisa mais preciosa que você pode ter na sua vida. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Agora, olha só: eles serão meus, diz o Senhor do universo, no dia que eu preparei. Não deixarei que sofram, como o pai não castiga o filho obediente. Deus não castiga filho obediente, irmão. Você castiga teu filho obediente? Quem é que castiga um filho obediente? Não, irmão. Se teu filho está fazendo tudo que é certo, tudo que é correto, por que você vai castigar ele, pôr ele de castigo ou punir de alguma forma? Eles serão meus, diz o Senhor do universo, no dia em que eu preparei. Não deixarei que sofram, como o pai não castiga o filho obediente. Olha só, o pai não castiga o filho obediente. Então vocês verão a diferença entre o tratamento que Deus dá ao justo e aos maus, entre os que servem e os que não servem. A Bíblia fala do rico e do Lázaro. Entenda, não é pecado prosperar, não é pecado ter boas condições financeiras, não. Sorte seu rosto comerás. Amém? E a gente busca Deus, e é Deus que abençoa o trabalho das nossas mãos. Deus abençoa os seus servos, o trabalho das suas mãos. Não é pecado crer que Deus abençoa. Não, de jeito nenhum. Mas o que eu não posso fazer é desmotivar minha fé, desanimar minha fé, como o salmista do Salmo 73 de Asaf, que ele dizia, como eu disse aqui no início: quanto a mim, meus pés quase se escorregaram quando eu vi a prosperidade do ímpio, como o povo de Israel no livro de Malaquias, que dizia: ouça, foi isso que vocês disseram, é bobagem adorar e obedecer a Deus. Qual é a vantagem de obedecer suas leis,
de ficar triste e chorar diante do Senhor dos Exércitos? Qual a vantagem que tem nisso? Por isso, no que diz respeito à lei é esta: felizes os arrogantes, os orgulhosos, porque os maus que prosperam. Não, irmão, se a gente pensar assim, a gente vai desviar da fé, a gente vai desviar das coisas de Deus, a gente vai morrer espiritualmente, porque aí você vai ver Deus injusto, você vai ver Deus mau, na sua concepção, não na realidade do que Deus é. A Bíblia diz que Deus é bom, mas você vai ver que, não, parece que o outro está melhor e o outro não faz nada de Deus. Não, e isso e aquilo, a gente vai começar a colocar os olhos nessas coisas e a nossa fé vai morrer espiritualmente. Sempre vai ter alguém melhor que você, sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que, se você tem um, vai ter dois, se você tem dois, vai ter cinco, se você tem cinco, vai ter 10, se você tem 10, vai ter 20, se você tiver 20, vai ter um que tem 50, e esse maldito espírito da comparação que tem no mundo. Deus não mandou nós sermos melhor do que os outros, Deus mandou nós sermos uma versão melhor de nós mesmos. Deus não mandou a gente competir com ninguém. O que Deus mandou é a gente ser uma versão melhor de nós. Hoje quero estar melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Uma versão melhor de pessoa, um ser humano melhor. Um amigo melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um filho melhor, um esposo melhor. Não melhor que os outros. E se refere à minha vida pessoal, ganhar mais, melhorar de vida, alguma coisa, eu tenho que pensar em melhorar a vida para abençoar quem está ao meu redor. Eu tenho uma vida abençoada, quem está à minha volta também, no caso a família, e também os de fora, se eu tiver condições de abençoar ainda mais, financeiramente falando, louvado seja Deus, amém? Glória a Deus por isso, não é pecado nem errado não, mas que a nossa fé não esteja fundamentada nessas coisas, porque sempre vai ter, escuta o que eu vou falar, sempre vai ter uma pessoa que tem mais dinheiro. Para as mulheres nunca vai chegar no nível de satisfação do corpo, porque sempre vai ter alguém que tem mais isso, tem mais aquilo, tem mais aquilo. Para os homens nunca vai ter a satisfação de ter um carro, uma casa ou isso, aquilo, porque se você tem a casa A, você quer ter a B, se você tem a B, você quer ter a C. Você tem a C, você quer ter a D. Nunca vai ter limite isso aí. Isso não tem fim. Amém? Não é errado sonhar, projetar, melhorar. O que é errado é entrar para o espírito da competição deste mundo. Amém? Não, porque nunca tem fim, isso e aquilo. Por quê? Porque nunca está contente. Nunca está contente. Não tem limite. Então vocês verão a diferença entre o tratamento de Deus ao justo e aos maus, entre os que servem e os que não servem a Deus. Quando? Na redenção do último dia. Quando? Quando Deus separar o joio do trigo. Quando? Deus separar os que servem e os que não servem. Atenção, proclama o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima, queimando como uma fornalha. Os orgulhosos e os maus serão queimados como a palha, como o rico e o Lázaro, que eu citei agora há pouco. O rico recebeu tudo nessa terra, e não é pecado a gente ter uma vida boa, não é errado, mas ele deixou de lado as coisas de Deus. E o Lázaro comia das migalhas que caía da mesa do rico. Os orgulhosos e os maus serão queimados como palha, serão completamente destruídos. Aqueles que não temem a Deus, que não confiam em Deus, que não entregaram sua vida, pedindo perdão dos seus pecados, se arrependendo dos seus maus caminhos, como uma árvore queimada das raízes até os ramos. Olha isso. Você quer ter isso para você? Você quer ter isso para a tua vida, imitando o orgulhoso, imitando o que não teme a Deus, imitando os que não querem servir a Deus? Atenção, proclama o Senhor dos Exércitos, o dia do julgamento se aproxima, queimando como uma fornalha. Os orgulhosos e os maus serão queimados como palha, serão completamente destruídos, como a árvore queimada das raízes até os ramos.
Mas para vocês, os que me obedecem, olha que palavra, mas para vocês, os que me obedecem, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em seus raios. Vocês serão curados e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. E pisarão os perversos como se eles fossem cinza debaixo dos seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se de obedecer às leis que eu dei a todo o povo de Israel, por meio de Moisés, o meu servo, no Monte Horebe. Lembre-se da palavra de Deus. A palavra de Deus está juntinho de ti, no teu coração, para fazer cumprir. A Bíblia assim fala, mas olha o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Amém? Viva um dia de cada vez. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Seja grato pelo dia de hoje. Se alegre pelas provisões que Deus deu hoje. Basta para cada dia o seu próprio mal. Olha lá, ó. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Pisarão os perversos como se eles fossem cinza debaixo de seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se de obedecer já ali. Eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do julgamento do Senhor. O grande dia do terrível dia do julgamento do Senhor é o dia que o Senhor Jesus volta no Monte das Oliveiras. A volta triunfal de Jesus no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que o Monte das Oliveiras se partirá ao meio. Amém? E ele vai fazer juízo sobre os ímpios, sobre a terra ímpia, sobre aqueles que não temem a Deus, sobre aqueles que não acreditam na palavra de Deus. Assim como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Irmão. Então, o que eu tenho que fazer? Me esconder no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansar. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente na hora da angústia. O que temerei, do que me recearei? O Senhor é a força da minha vida. Então, aconteça o que acontecer. Olha lá, eu comecei falando de Noé, de Jó e de Daniel. Pensa num exemplo de pessoas que permaneceram fiel. Noé, 120 anos construindo a arca, fiel. Ele, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras. Eu não quero. Chover na onde, cara? Vai lá, velho bobo. Mas ele permaneceu fiel. Jó, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. Íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Deus permitiu que ele passasse infinidade de provações. Mas além dele receber o dobro de tudo quanto antes possuía nessa terra, ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, terminou fiel. Daniel foi jogado na cova dos leões por uma armadilha dos seus inimigos. Foi jogado na cova, Deus mandou o leão jejuar. Vai jejuar, não vai fazer nada com ele. Foi tirado de lá, foi exaltado ainda na terra. E terminou seus dias, uma palavra muito linda no livro de Daniel, eu quero ler para vocês. Quando Deus termina de passar todas as revelações tremendas a respeito, apocalípticas para Daniel, no final do livro de Daniel no capítulo 12, ele fala uma palavra maravilhosa para Daniel. Daniel 12:13. Você, Daniel, toma posse, irmão, coloca teu nome no lugar aí, ó. Você, Daniel, homem fiel, jovem fiel, mulher fiel, irmão fiel. Olha a palavra de Deus para nós aí, ó. Você, Daniel, deve levar sua vida normalmente até o fim.
Qual que era a vida normal de Daniel? Orar 3 vezes ao dia. Qual que era a vida normal de Daniel? Fiel na cova, fiel na corte da Nabucodonosor, fiel levantando, fiel dormindo, fiel andando. Você, Daniel, deve levar sua vida normalmente até o fim. O dia do seu descanso vai chegar. Olha só. O dia do seu descanso vai chegar. Então, depois de muito tempo, você vai ressuscitar para receber o seu justo prêmio. Olha só que palavra. Você, Daniel, deve levar sua vida normalmente até o fim, fiel, mantendo fiel. O dia do seu descanso vai chegar. Todos nós vai chegar o dia do descanso, seja a senha ou o arrebatamento da igreja. Todos nós um dia vai chegar a senha para nós. Ou Jesus leva a igreja de maneira universal, todo mundo, ou pode chegar a nossa senha antes. E no caso de Daniel, chegou a senha antes, que ele viveu lá atrás. Você, Daniel, deve levar sua vida normalmente até o fim. Que jeito? Fiel. O dia do seu descanso vai chegar. E então, depois de muito tempo, você vai ressuscitar para receber o quê? O seu justo prêmio. O seu justo prêmio. O seu justo prêmio. O Apocalipse que fala. Apocalipse. Diz assim, ó. Escutem, Apocalipse 22, 12. Escutem, eu venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Escutem, eu venho em breve, a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Permaneça fiel, irmão. Minha irmã, jovem, você tem sido fiel à palavra de Deus? Tem procurado, tem lutado para andar em fidelidade com Deus? Continue. Não olhe para o que dá certo na vida do ímpio, de quem está agindo errado, de quem está fazendo aquilo que não agrada a Deus. Não, faça o seu melhor, não melhor que os outros. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser uma versão melhor de você a cada dia. Que o Espírito Santo guie você no trabalho, no andar, no falar, no pensar. Que o Espírito Santo dirija a nossa vida. E nós vamos terminar, se Deus aprover. Queremos terminar de maneira fiel. Que o Senhor nos dê graça, força, coragem para terminar a carreira em obediência. Todo levante das trevas seja repreendido em nome de Jesus. Todo mal que tenta paralisar a nossa vida seja repreendido, que saia na autoridade do nome de Jesus. E que nós possamos terminar os nossos dias em fidelidade com Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar? Oremos. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvo e te agradeço por essa palavra. Cada dia de um jeito. Cada dia a tua palavra é de um jeito. Ontem foi de um jeito, hoje foi de outro jeito. Oh Deus Todo-Poderoso, sem ti nada podemos fazer. Pai, eu te peço, Senhor, enche-nos com teu Espírito Santo. Enche, Senhor, meus irmãos que estão assistindo essa live, vão assistir depois com o teu Espírito Santo. Toca, Senhor, o coração deles. Aquele, ó Pai, que está caído possa levantar. Aquele que está aflito possa ter paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Abençoa os teus servos, Pai, toda a vida, todas as áreas da sua vida, física, material, espiritual. Nenhum mal tem poder na vida deles. Nós repreendemos todo mal. Mal nenhum lhe sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. O Senhor dará ordem aos seus anjos a respeito deles para livrar e guardar de todo mal, em nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, por tudo quanto o Senhor tem feito. Dá, Senhor, aos teus servos uma semana de bênção, uma semana de vitória, todas as áreas da vida deles, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem quer isso diz amém. Com o amor de Deus,
a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor amado, Deus abençoe. Um grande abraço para vocês. Semana abençoada para todo mundo. Quem não compartilhou essa live, compartilhe. Seja você um canal de bênção. Em nome de Jesus, tá bom? Salve para todos meus irmãos que estão comigo aí, né? De longe, de perto, de várias cidades aí nos acompanhando. Inclusive até vários estados, né? Aí do Brasil, né? Deus abençoe, gente. Tamo junto. Um grande abraço para vocês. Uma semana abençoada para vocês, em nome de Jesus.